Antes de eu começar a falar do contexto que nós acabamos de ler de Jeremias capítulo 1, versículo 14, eu queria falar um pouco sobre a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. Porque tudo que acontece na terra é consequência da aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. Todas as coisas que Deus tem mandado sobre a face da terra, tantas coisas boas, tantas coisas más, tanto a permissão para o bem quanto a permissão para o mal, é uma consequência de uma aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. E essa aliança visava, meus queridos irmãos, nessa noite, eu peço que você preste atenção na palavra, porque poder de Deus é bom, mistério é bom, língua estranha é bom, dar lugar para o Senhor é bom, melhor ainda é ouvir a palavra do Senhor. Nós podemos estar aqui marchar, dar lugar, Deus revelar o oculto, Deus revelar o escondido, mas ainda que nós viemos marchar, dar lugar, profetizar, nada disso pode sustentar a nossa vida. A única coisa que pode sustentar a nossa vida nos dias maus que estão sobre a face da terra é a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor em Hebreus 11 que a fé que aqueles grandes homens de Deus depositaram na palavra foi que fizeram eles ser vencedores e vitoriosos, e muitos deles enfrentaram a morte crendo absolutamente na palavra do Senhor Jeová. E é assim que a igreja vence, é assim que a igreja avança, colocando fé, colocando temor e acreditando que tudo que está escrito nessa palavra é poderoso para nos fazer vencer. Glória a Deus. O Senhor Deus escolheu Abraão, você conhece a história, e ele decidiu por soberania e por poder absoluto dele, que não convém ao homem querer interpretar, porque nós temos uma mania da nossa fraqueza de querer entender Deus, querer saber como Deus age. A nossa irmã estava aqui falando, é no tempo de Deus, e no tempo de Deus ninguém pode questionar. Deus escolheu Abraão, que ainda era Abrão, um homem que ainda não tinha um futuro brilhante, por mais que já fosse diferenciado, ainda não tinha um futuro brilhante. E a igreja tem que entender, o que faz o homem e a mulher ter um futuro brilhante é a presença de Deus que age por meio da promessa. É a promessa do Senhor que faz você ter certeza de um futuro brilhante, de um futuro de sucesso. Eu não estaria aqui, você não estaria aqui, se lá no passado Deus não te tivesse escolhido e tivesse te prometido. E essa é a maior fúria do diabo, que todos os filhos de Deus estão debaixo de uma promessa. Você está debaixo de uma promessa temporal, que diz respeito à vida terrena, mas você está debaixo de uma promessa eterna, atemporal, que diz respeito à eternidade. Deus escolheu Abraão. E Gênesis capítulo 17, versículo 5 a seguir, diz Deus a Abraão: eu te escolhi, Abraão, para estabelecer comigo e contigo uma aliança. Só que interessante, meus queridos irmãos, que quando Deus escolheu Abraão, e eu já vou chegar em Jeremias, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão e com a sua descendência. E era necessário que Abraão honrasse a Deus, mas também era necessário que a descendência de Abraão honrasse a Deus, porque se a descendência de Abraão não honrasse a Deus, Deus não poderia cumprir a sua promessa, porque a promessa do Senhor é condicional. O que significa isso, pregador? Ela depende de um posicionamento, ela depende de uma escolha, ela depende do povo de Deus escolher fazer ou escolher não fazer. Então está relativo, a promessa de Deus está totalmente relativa à nossa condição de escolha. Glória a Deus. Está relacionada à nossa condição de escolha. Glória a Deus. E Deus falou: Abraão, a minha promessa é entre eu e você, entre eu e a sua descendência. E Abraão foi um homem tremendo, foi um homem vitorioso, e deixou o seu legado, o pai da fé. O primeiro a crer sem ver, como disse a nossa irmã. O primeiro a depositar fé naquilo que não via. O primeiro a depositar fé na voz que não poderia ver quem estava falando, mas que escutava dentro do seu coração. E essa é a vontade do Senhor, que nós queremos colocar fé na pessoa de Jesus, que diz o Senhor Jesus: mais bem-aventurado não são aqueles que veem, mas são aqueles que não veem, mas creem. Oh, glória a Deus. Disse ele a Tomé: Tomé, creste porque viste?
20, pois eu te digo, bem-aventurado são todos aqueles que não viram, mas creram. Jesus já estava dizendo que nós seríamos bem-aventurados. Eu quero dizer para a igreja, o crente bem-aventurado, ele não perde suas promessas. O crente bem-aventurado, ele não morre no deserto. O crente bem-aventurado, ele não fracassa. Ele pode cair, mas a fé faz ele se levantar. Oh, glória a Deus. E Deus estabeleceu uma aliança. Entenda, foi Deus que estabeleceu. E diz a palavra do Senhor que o que Deus faz, ninguém desfaz. O que Deus estabelece, ninguém desestabelece. O que Deus edifica, ninguém destrói. É por isso que a igreja está de pé. É por isso que a igreja está avançando. Porque Jesus disse para Pedro: Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Então é necessário você entender nessa noite, existe uma promessa maior que te sustenta, e essa promessa é a promessa do Cordeiro, que nada prevalece contra a sua igreja. Só que nós vamos ver na história que a descendência de Abraão, e eu quero que você preste atenção, porque todas as vezes que o texto se refere no Novo Testamento aos israelitas, a aplicação é na igreja. Todas as vezes que o texto do Novo Testamento se refere a Israel, o Novo Testamento está trazendo para a igreja a mesma sentença. Porque da mesma forma que Deus castigou Israel, Deus castiga a igreja. Da mesma forma que Deus puniu Israel, Deus pune a igreja. Da mesma forma que Deus julgou a Israel, Deus julga a igreja. Porém também, da mesma forma que Deus estabeleceu Israel, e nenhum inimigo de Canaã, nenhum adversário prevaleceu, também na sua igreja, nenhum inimigo prevalece contra a sua igreja. Os israelitas não honraram o concerto, e é isso que eu quero que você observe. Os israelitas não honraram a aliança. E todas as vezes, isso aqui é muito perigoso, isso aqui é muito forte. Todas as vezes que o povo de Deus, que está debaixo de promessa, que está debaixo de aliança, que está debaixo da autoridade do Senhor, não obedece, ele paga um preço muito caro. Todas as vezes que você desobedecemos a Deus, já tem um catálogo de juízo do próprio Deus para derramar sobre a nossa vida. Mas sabe o que é mais lindo? O julgamento de Deus é absolvido pelo sacrifício do Cordeiro. A Bíblia diz que o que aplaca a ira do Senhor, o que sustenta a ira de Deus, que não é derramada sobre a terra, é o sacrifício de Cristo. Porque todas as vezes que Deus olha para a terra e quer derramar sua ira, Ele lembra da cruz, e a cruz absorve a ira de Deus até um tempo determinado para isso acontecer. Israel pecou, Israel falhou, Israel caiu. E como Deus é um Deus de princípios, como Deus é um Deus de leis, a queda de Israel surtiu um efeito negativo. A queda de Israel surtiu consequências más. E nós entramos num texto aqui de Jeremias capítulo 1, onde nós lemos que no versículo 14, depois de Deus, isso aqui é muito lindo, igreja. Depois de Deus chamar Jeremias para uma chamada profética, depois de Deus mostrar para Jeremias que Jeremias não tinha autoridade sobre si mesmo, e eu digo para você, meu irmão, a sua vida não é sua mais, a minha vida não é minha mais. Eu disse para a igreja aqui, se fosse por mim eu não estaria aqui, mas eu não mando mais em mim, quem manda em mim é o Senhor. Você não manda mais em você, quem manda em você é Deus. Interessante que para a gente pregar sobre isso, a gente tem que estar vivendo um pouquinho disso. E depois de Deus falar: Jeremias, eu te escolhi antes de tu estar na madre formado, antes da concepção da sua mãe, eu já tinha te escolhido, eu já tinha te predestinado, eu já tinha te separado. Ainda no teu corpo não tinha forma física, você ainda não era um feto formado, eu já tinha te escolhido. Sabe o que significa isso? A soberania de Deus sobre a carne, a soberania de Deus sobre os homens, a soberania de Deus sobre a face da terra. Enquanto o mundo prega que eles fazem o que querem, enquanto o mundo prega que eles vivem o que da forma que querem, a Bíblia nos mostra outra realidade. A Bíblia nos mostra que tudo o que acontece no mundo está sob a autoridade soberana do Senhor. Tudo que está sobre a terra está sob o controle de Deus. Nada acontece fora dos domínios do Senhor.
Porque existe a vontade permissiva de Deus, e a vontade permissiva de Deus permite que aconteça o mal. Então Jeremias absorve aquela palavra, e eu tenho certeza que quando você decidiu, e se tem alguém aqui que ainda não decidiu entregar a vida para Cristo, hoje você vai decidir. Amém. Porque quando você decidiu se entregar para Jesus, você teve a plena convicção de que Ele é mais poderoso que você, de que Ele é maior que você, de que Ele manda, e você só tem somente o papel de obedecer. Glória a Deus. Foi assim comigo, foi assim com você. Depois de Deus comissionar Jeremias, depois de Deus vocacionar Jeremias, interessante que nós não sabemos quanto tempo levou desse diálogo de Deus com Jeremias. Se você ler o versículo 1 até o versículo 11, você vai ver Deus dialogando com Jeremias. Mas você não sabe quanto tempo levou isso. Será que foi uma hora? Será que foi um dia? Será que foi uma semana? Nós não sabemos quanto tempo levou. Quanto tempo Deus tem palestrado contigo? Quanto tempo Deus tem palestrado comigo? Eu já vou para 9 anos que Deus tem falado comigo. Quanto tempo Deus tem falado contigo para você fazer? Quanto tempo Deus tem falado contigo para você viver? Quanto tempo Deus tem falado contigo para você ser igreja remida, lavada, justificada por Ele? Glória a Jesus. Depois que Deus chama Jeremias, Deus entrega um fardo pesado. E é aqui que é o foco da minha mensagem. Deus entrega um jugo para Jeremias. Ora, mas Jesus lá na frente diz que seu jugo é suave e seu fardo é leve. Sim, sabe por que Jesus disse isso? Porque quando Ele te entrega um fardo, quando Ele te entrega um jugo, você não carrega sozinho. Ele te ajuda a carregar, Ele carrega com você, Ele te ajuda a você suportar o jugo e a carga do reino. Oh, glória a Deus. E Deus disse para Jeremias: Jeremias, o que você está vendo? E Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Por que Deus disse isso? Porque desde Moisés, eu quero dizer para a igreja, desde Moisés, ainda no deserto, que Deus havia avisado a Israel: se vocês forem fiel, se vocês forem obedientes, tudo isso vai acontecer sobre vocês. Vocês vão ser vitoriosos, vocês vão ser prósperos, vocês vão ser invencíveis, imbatíveis, indestrutíveis. Ora, mas todavia, se vocês desobedecerem a lei, se vocês desobedecerem a palavra do Senhor, que vos tirou do Egito, todas essa sorte de maldição será derramada sobre vocês. E Deuteronômio 28 e 25 ele diz isso: se os israelitas fossem infiéis a Deus, eles sofreriam juízo. Mais um pouco na frente, Josué, antes de morrer, deixou a última advertência da sua vida para Israel. E Josué congregou todo o povo. Você conhece a história? Josué capítulo 24, versículo 19. Josué congregou Israel e disse: israelitas, vocês estão vendo hoje que é cumprida a boa palavra do Senhor, que jurou a vossos pais que vos daria esta terra. E hoje vocês estão na terra, mas eu trago uma advertência de Deus: se vocês não honrarem a Deus, se vocês não forem fiel a Deus, o Deus de Israel permitirá que vocês saiam oprimidos e escravizados pelas nações. Então Deus sempre trazia uma advertência. E quantos podem levantar a mão nessa noite e podem confessar que Deus tem avisado a sua igreja, Deus tem avisado o seu povo, Deus tem avisado os seus filhos, porque Deus ama os seus filhos. Mais um pouquinho na frente, Samuel, antes de passar o poder de Israel, o controle da nação para Saul, ele congregou Israel e teve o mesmo papel doutrinário, o mesmo papel de orientação. Irmão, Deus quando levanta alguém para orientar, é porque Deus quer fazer algo. Deus quando levanta alguém para ensinar, é porque Deus quer fazer algo. Só que existe um porém que a gente não leva em consideração. Quando Deus quer fazer algo bom, também tem algo mal preparado também. Por quê? Porque quando a humanidade rejeita a graça, o juízo também está sendo preparado. Quando a humanidade rejeita o perdão, a sentença também já está sendo preparada. É por isso que a igreja tem que agarrar com fé a cruz, tem que agarrar a graça e não esperar que venha o juízo para que possa crer na palavra do Senhor.
E Samuel disse: Israelitas, sede fiel ao Senhor, honrai ao Senhor dentro desta terra, porque senão vossos filhos e vossas filhas serão levados prisioneiros, e vocês plantarão vinhas, mas não colherão as uvas, e vocês plantarão trigo, mas não ceifarão, porque os vossos adversários virão e ceifarão no vosso lugar. E isso se cumpriu com a entrada dos filisteus dentro da terra de Israel, oprimindo Israel, até que Deus levantou Saul, até que Deus levantou Davi. E eu estou fazendo essa retrospectiva com os irmãos, para que vocês venham entender que o tempo é o tempo de juízo da parte do Senhor. Só que o juízo da parte do Senhor não é para a igreja, é para o mundo corrompido. O juízo da parte do Senhor não é para a igreja lavada. Para a igreja lavada tem boas novas, para a igreja lavada tem perdão, para a igreja lavada tem graça, mas o juízo virá sobre a terra e não tardará. Diz o livro do profeta Sofonias que coisas terríveis o Senhor tem preparado para esta terra, mas a igreja não vai passar pelo juízo, porque ela estará guardada pelo Espírito do Senhor dos exércitos. E entrando agora no texto, Jeremias é o último remanescente que Deus levantou antes do juízo, antes do castigo. Jeremias foi o último profeta pré-exílico, foi o último homem com voz profética sobre a nação, para tentar mudar a direção de Israel, mudar a direção dos reis, mudar a direção dos sacerdotes, mudar a direção do povo, para que o povo não sofresse a taça da ira do Senhor. Só que Jeremias profetizava e o povo mandava o profeta se calar. Jeremias profetizava e o povo queria apedrejar. Jeremias profetizava e o povo chamava Jeremias de falso profeta. Jeremias profetizava e o povo chamava Jeremias de mentiroso. Sabe por quê? Porque o povo não quer ouvir a verdade, o povo não quer ouvir a doutrina, o povo não quer ouvir a correção do Senhor. E diz Hebreus 12 que Deus só açoita e só repreende quem? Quem Ele tem por filho e quem Ele ama. Então, se Deus está mandando a gente se consertar, se Deus está mandando a gente melhorar, se Deus está mandando a gente se firmar, é porque o amor do Senhor está derramado nos nossos corações pelo seu Espírito. O apóstolo Paulo disse à igreja que o amor de Deus está derramado pelo Espírito de Cristo que foi concedido aos crentes. Então Jeremias se levanta e no capítulo 25, eu já estou entrando do meio para o final da mensagem. No capítulo 25, Jeremias alerta, Jeremias fala, no capítulo 25, ele diz aos israelitas, olha o que ele diz no capítulo 25, aos israelitas, aos sacerdotes, ao povo. Ele diz, dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e das suas ações, vós que habitais na terra, diz o Senhor, e não andeis após os deuses, nem servi-vos, nem se inclinade diante dele, para que não me provoqueis a ira, e eu os destrua e os faça mal. Todavia não deram ouvido à voz do Senhor, mas antes o provocaram a ira, para que tenha derramado o mal. Irmãos, eu estou apresentando para vocês a palavra verdadeira, que diz que os rebeldes não aceitam a correção. Mas eu quero louvar a Deus, que eu estou aqui, você está aqui com o coração aberto para receber da parte do Senhor uma palavra que pode nos livrar e que pode nos salvar do mal. Oh, glória a Deus. Interessante que nós temos duas escolhas a fazer. Isso aqui Deus me pegou pelo colarinho. Deus falou para mim: quem você quer ser? Porque quem escolhe quem nós vamos ser somos nós. Ainda que Deus te escolha, ainda que Deus te separe, quem escolhe atender ao chamado é você, sou eu. Deus falou para mim: meu servo, quem você vai querer ser? Israel rebelde ou um Jeremias profeta? Israel desobediente ou um Jeremias obediente? Israel que não crê ou um Jeremias que crê e cumpre a minha palavra? Oh, glória a Jesus! E eu quero falar para
você nessa noite, já quase encerrando a mensagem. Seja Jeremias, não seja Israel. Seja Jeremias. A proposta de Deus é que eu e você sejamos Jeremias. Só que, já entrando em outro ponto da mensagem, quando a gente escolhe ser Jeremias, eu peço sua atenção agora. Quando a gente escolhe ser Jeremias, quando a gente escolhe ser profeta, quando a gente escolhe ser homem e mulher de Deus, não é só alegria, não é só felicidade, não é só festa, não é só vitória, não é só boas novas, não é só livramento, tem também aflição, tem também sofrimento, tem também luta, tem também perseguição, tem também apredejamento, tem também luta, tem também o diabo lhe afrontando, mas no final a palavra do Senhor prevalece por meio de você. Glória a Deus. No versículo 14 do capítulo 1, o que Deus disse para Jeremias, igreja? Deus disse: do norte virá o mal sobre os habitantes da terra. O juízo já estava sentenciado. O Senhor, pela sua soberania, já viu que Israel não queria. Israel não queria o perdão. Israel perseverou no mal. E esse é o retrato do mundo. Esse é o retrato de lá de fora. Ninguém quer o perdão. O apóstolo Paulo aos Coríntios diz, isso aqui é muito lindo. Ele disse: se os judeus, se os descendentes de Abraão conhecessem a sabedoria de Deus, preste atenção nessa palavra, se os judeus, o povo da aliança, conhecessem a sabedoria de Deus, eles não teriam crucificado o Senhor Rei da Glória. Sabe o que significa isso? O mundo não tem sabedoria de Deus, mas a igreja tem o espírito de sabedoria, e a igreja obedece a voz do Senhor quando Ele fala na terra. Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Deus! E quando você se coloca na posição, Deus ele não deixa ninguém sem aviso. Deus ele não deixa ninguém sem instrução. Deus ele não deixa de te alertar dos perigos. Deus não é um Deus injusto que te chama e coloca uma venda nos teus olhos, não. Ele te chama e abre tua visão. Ele te mostra o sofrimento, ele te mostra a perseguição, ele te mostra o dia mau, mas no final ele faz questão também de te mostrar a coroa que está sendo preparada para você, o troféu que está sendo preparado para você. E quando Deus chamou Jeremias, ele disse no versículo 17 do capítulo 1: tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te. Irmãos, quando na Bíblia aparece a expressão, a forma de linguagem cinge os teus lombos, é uma linguagem profética, é uma linguagem militar, é uma linguagem de labuta. O que significa isso, pregador? Quando Deus manda alguém cingir os lombos, Deus está mandando dizer: se prepara. Deus está falando que se prepara, porque vai vir coisa tremenda, vai vir coisa terrível, vai vir coisa dolorida, vai vir coisa dolorosa, vai vir guerra, mas cinge os teus lombos. O que é cingir os lombos? Cingir os lombos é colocar uma capa. Cingir os lombos é colocar armadura. Cingir os lombos é se preparar. Cingir os lombos é colocar a armadura de batalha. E a voz do Senhor para a igreja moderna é: a igreja tem que estar com veste de batalha, porque a igreja estava lutando contra principado, contra potestade, contra domínios, contra hortes espirituais da maldade. E se a igreja não fazer como Jeremias e cingir os seus lombos na verdade, não vai prevalecer. Oh, glória a Deus. Só que a igreja do Cordeiro está preparada. A igreja do Cordeiro está cingida. O apóstolo Paulo diz: cingindo com a couraça da justiça. A igreja está armadurada. Então, quando você decide ser Jeremias, e são poucos os Jeremias, Deus te alerta dos perigos, Deus te alerta das perseguições, Deus te alerta dos males. Só que o texto continua dizendo, depois no versículo 18, depois que Deus manda Jeremias se cingir, ele ainda diz o que Deus falou comigo nessa noite: não desanime diante dele, porque eu te farei que não temas na sua presença. Deus, ao mesmo tempo que prepara a igreja para o mal, Deus ele capacita a igreja para o mal. Da mesma proporção que Deus revela o futuro, da mesma proporção que Deus revela
revela o mal que está vindo contra a igreja, Deus também capacita a igreja. E eu quero dizer para você nessa noite, você está aqui nessa sexta-feira, abriu mão de tudo para que Deus venha te trazer aqui para te cingir, te capacitar, te colocar armadura de guerra para você enfrentar as lutas, para você enfrentar o diabo. E o versículo 18 diz mais: porque eis que eu te ponho hoje como cidade forte e como coluna de ferro e por muro de bronze contra toda a terra e contra os reis de Judá e contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes e contra todo o povo. Entenda, Jeremias não era profeta somente em Jerusalém, Jeremias não era profeta somente em Judá, Jeremias era profeta sobre a face da terra. Eu quero te dizer que você na posição tem o poder de mudar muitos lugares aonde você nem mesmo pisou a planta dos seus pés. Um crente na posição, ele não muda somente o território onde ele mora, ele não muda somente a comunidade que ele reside, ele muda o mundo espiritual, porque Deus, através da oração, visita lá o norte, visita o sul, visita o centro-oeste, Deus visita Brasília, Deus visita a África, Deus visita a América do Norte, por meio de um crente posicionado. Deus visita a família de longe, família de perto. Deus visita até mesmo quem não é parente, porque Deus nos faz ser uma torre forte. Irmãos, quem fortalece o crente é o próprio Deus. Quem levanta o crente é o próprio Deus. Quem faz o crente ser destacado dos demais é o próprio Deus. Só que tem o porém, tem que ter escolhido ser Jeremias, tem que ter escolhido ser o diferente, tem que ter escolhido ser o quadrado, o diferenciado, irmão. Só que quando você escolhe, já estou encerrando, quando você escolhe ser diferente, o inferno se levanta, porque o inferno não é dos diferentes, o inferno é dos iguais. Observe, todos aqueles que vão para a perdição, eles são feitos iguais, mas todos aqueles que se levantam contra o adversário, eles são feitos diferentes pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Jeremias tipificava e simbolizava a igreja perseguida, a igreja sofredora. Como sofreu Jeremias? Chorou, lamentou, foi traído pelo seu povo. E se você ler o livro de Lamentações, ele falava: olha como eu choro pela filha do meu povo. O profeta chorão, e os estudiosos apelidaram o profeta chorão, mas ele foi escolhido como chorão para que Deus tivesse misericórdia de muitos. Eu tenho chorado, igreja, eu tenho sofrido para que Deus livre os da minha casa. Você tem chorado, você tem sofrido, porque Deus te escolheu como escolheu Jeremias, Deus te separou como separou Jeremias. E quem Deus escolhe, quem Deus separa, sofre, mas no final é vitorioso. Jeremias tipificava a igreja, Jeremias tipificava a voz profética dos últimos dias, Jeremias tipificava o remanescente, Jeremias tipificava Cristo, que sofreu pelos seus co-irmãos, pelos seus patrícios, pelos seus irmãos. Cristo sofreu pelos judeus para livrá-los da ira. Só que o sacrifício de Cristo não era só para os judeus, era para toda a humanidade que cresce no seu sacrifício. Então nessa noite, a voz do Senhor para mim, e por isso o inferno lutou contra a minha vida, e a voz do Senhor para você é: assim como fui com Jeremias, eu vou ser com vocês. Assim como eu fiz na vida de Jeremias, eu vou fazer convosco. O Senhor quer nos levantar como torre forte. Mas torre forte para quê, pregador? Torre forte para não arredar o pé da batalha. Torre forte para não abaixar a cabeça para os demônios, para o diabo. Torre forte para não ceder à tentação. Torre forte para não abrir mão do verdadeiro evangelho que diz Paulo: poderoso para salvar, poderoso para livrar, poderoso para trazer a esperança da salvação. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus, depois de ressuscitado, disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crer e for batizado será salvo. Sabe o que é isso?
é a continuação do ministério dos profetas. A igreja é a continuação do ministério profético, porque a igreja prega o arrependimento, a igreja prega o conserto, a igreja prega o juízo, a igreja prega a volta do Senhor. Oh, glória! Atos capítulo 13, versículo 47, o apóstolo Paulo, pregando em Antioquia, disse: o Senhor me constituiu luz para as nações. Tem noção que é isso? Paulo e Barnabé pregando em Antioquia, Paulo disse: o Senhor me constituiu luz para os gentios. Olha a responsabilidade que você tem. Olha a responsabilidade que eu tenho. Irmãos, para encerrar, porque já deu a hora, o crente não prega somente com o microfone na mão. O crente não prega somente nos púlpitos. O crente não prega somente no Facebook e no Instagram. O crente prega com seu testemunho. O crente prega com as suas obras de justiça. O crente prega obedecendo a palavra. O crente prega vivendo. Porque tem gente nos observando, tem gente, até mesmo crente, nos olhando, e tem gente se inspirando na minha vida e na sua vida. Isso é uma verdade. Até quem nos persegue se inspira na gente, até quem nos apedreja se inspira na gente, até quem nos critica se inspira na gente. Oh, glória a Jesus! Cabidaraça. Os fariseus perseguiram o Senhor, mas Nicodemos foi ter com Jesus e disse: mestre, eu sei que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os milagres se não for enviado pelo Senhor. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Jesus! O sinédrio judaico, em Atos capítulo 3 e 4, quando julgavam Pedro e João por ter curado o paralítico da Porta Formosa, eles disseram: é notório, é visto de todos nós, que eles operaram um grande sinal, que ninguém pode mostrar o contrário. E diz o capítulo 3 de Atos que o sinédrio reunido com os rabinos, com os saduceus, com os escribas disseram: eles não têm letras, eles não têm conhecimento da lei, mas eles andaram com Jesus, mas eles estiveram com Jesus, e eles operaram um sinal do qual nós não podemos negar. Isso é o crente fiel. O que ele faz, o Senhor confirma. O que ele faz, o Senhor assina embaixo. O que ele faz, o inferno não tem poder para desfazer. Oh, glória a Deus! O testemunho da igreja prega mais do que a pregação do Evangelho. O meu testemunho está alcançando mais vida do que eu possa estar achando. O seu testemunho está alcançando vida. Só que o testemunho do crente, ele muitas das vezes não é manifestado. Mas tem gente me observando, tem gente te observando. É por isso que você não pode desistir. Yara, agora eu tenho uma palavra para você. A sua filha só chegou lá por causa de você. A sua filha só está lá por causa do seu testemunho, porque da tua fidelidade, porque tu enfrentou barreira, tu enfrentou tempestade, mas tu não abriu mão da santidade de Senhor. Eu tenho sustentado o peso de uma família. Você tem sustentado o peso de uma família, porque você é o Jeremias do Senhor. Amém, igreja? Se coloque de pé nessa noite. Vamos orar ao Senhor agradecendo pela palavra, agradecendo por tudo que Ele tem feito em nosso meio.